Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Essa é uma oração que todos precisamos fazer alguma vez na vida, não? Senhor, salva-me. Você já passou por uma situação em que teve que fazer essa oração? Você já passou por uma tempestade tão horrível que ninguém pudesse ajudá-lo a não ser o Senhor? Creio que o Senhor permite essas tempestades, ou até manda umas tempestades de vez em quando para nós. Mas quando estamos começando a afundar, Ele diz, venha e ande sobre as águas comigo. Homens de negócios passam por muitas tempestades. Certa vez conversei com um executivo que me disse, às vezes vejo uma luz no final do túnel, mas não sei se é o fim dele ou um trem vindo em minha direção. É assim que muitas pessoas se sentem no mercado de hoje. Às vezes a tempestade é tão forte para esses homens de negócio que eles começam a afundar. Mas Deus diz, ande sobre as águas comigo e você poderá ver através da tempestade. Pedro não saiu do barco até que tivesse certeza que era o Senhor quem estava falando com ele e que o estava convidando a andar sobre as águas. No livro de Êxodo lemos que os filhos de Israel passaram pelo Mar Vermelho. O mar se abriu e os israelitas passaram pisando a terra seca. Os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, mas afundaram porque Deus tinha convidado apenas os filhos de Israel para atravessarem o mar e não os egípcios. Às vezes Deus quer, e outras vezes Ele não quer que você ande sobre a água. Se Deus o chamar para andar sobre as águas, certifique-se de que é Deus mesmo quem o está guiando. Pedro é um grande exemplo nessa história para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, lemos que essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. E é assim que devemos estudar essas histórias da Bíblia. Nessa história, Pedro andou sobre as águas e se tornou um alerta para nós nunca tirarmos os olhos do Senhor Jesus. Quando Pedro começou a afundar e o Senhor o salvou, Jesus disse a Pedro, por que você pensou duas vezes? No meio da escuridão da tempestade, Pedro não deveria ter duvidado do que o Senhor realmente queria fazer com ele, né?